Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Dados do IBGE revelam que o Brasil possui cerca de 12 milhões de desempregados. E o seguro-desemprego é um benefício que ajuda o trabalhador a superar esse momento de dificuldade, principalmente em tempos de crise econômica. Mas como conseguir o benefício? Quem tem direito a receber o seguro-desemprego? Para responder a essas e outras questões, está conosco o juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, do TRT de Santa Catarina. Ele é especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário. Carlos Alberto, seja bem-vindo novamente em nosso programa para discutir aí esse assunto do seguro-desemprego, né, que a gente sabe que é um tema importante e que o seguro-desemprego também tem um papel social muito importante, principalmente para amparar aquele trabalhador, né, como a gente falou no início do programa, até que ele consiga se inserir novamente no mercado de trabalho. Então, para começar, eu queria saber quem tem direito a receber o seguro-desemprego. O benefício ele tem esse nome justamente porque foi criado com a preocupação de ser uma renda que substitui o salário do indivíduo enquanto ele não consegue uma nova colocação no mercado de trabalho. Então, aqueles que exercem atividade como empregados ou empregados domésticos têm direito a receber esse seguro-desemprego quando perdem o emprego, sendo essa perda decorrente de uma demissão, uma dispensa sem justa causa ou pelo fim de um contrato a prazo. Então, não caberia, por exemplo, uma dispensa por justa causa, ou no fim de um contrato de experiência de apenas 60 ou 90 dias. Mas são os dois grandes beneficiários, os empregados regidos pela CLT e os empregados domésticos. Além disso, temos o pescador artesanal, que tem o direito àquele chamado seguro-desemprego do defeso, do período em que ele não pode fazer pesca, porque existe uma proibição decorrente das leis ambientais, e existe a condição do resgatado, aquele que estava numa condição análoga à escravidão e que então, saindo dessa condição, também tem direito ao seguro-desemprego. Uhum. É importante destacar que o trabalhador não pode ter outra renda, né? É verdade, é verdade. Isso é o principal questionamento, porque o desemprego significa também falta de renda, não é? Então, se a pessoa tem dois empregos, mas perdeu um, ela não está sem uma renda. Ela perdeu um emprego, mas não perdeu totalmente a renda. Daí o seguro-desemprego já não cabe. Então, é realmente uma pessoa que esteja sem nenhum rendimento. Uhum. Inclusive, se ele recebe aluguel, por exemplo, ou mesmo alguma pensão do próprio INSS, né? Ele só no caso, não pode receber junto com a aposentadoria, junto com o auxílio-doença, junto com o salário-maternidade. Os dois benefícios da Previdência que podem ser recebidos junto com o seguro-desemprego são o auxílio-acidente, aquele decorrente de uma sequela que torna o empregado, o trabalhador, com menos capacidade de trabalho que ele tinha antes, não é o auxílio-doença, é o auxílio-acidente, e a pensão por morte. Então, ele recebe em função de ser parente de uma pessoa que contribuía para o sistema e faleceu. Uhum. São as únicas exceções, então, exatamente, né? Uhum. E como que o trabalhador faz, então, caso ele acabe perdendo o seu emprego, para requerer o benefício? Então, o requerimento do benefício é feito hoje em duas possibilidades, né? Ou junto aos órgãos do Ministério do Trabalho, então, a agência que funcione na cidade onde a pessoa reside, normalmente é o SINE, né, o Sistema Nacional de Emprego, ou então, se for mais perto, algumas agências da Caixa Econômica Federal também estão habilitadas a receber esse requerimento. Tem que se dirigir a um desses dois órgãos, né? Ou SINE, no Ministério do Trabalho e Emprego, ou a uma agência da Caixa Econômica, e aí basta olhar na internet quais agências são aptas a receber esse requerimento. Uhum. Bom, o seguro-desemprego, ele existe basicamente aí há umas 3 décadas, mais ou menos, né? Sim. E há uns 2 anos ele sofreu algumas alterações. Qual a lei que está em vigor hoje? Hoje vigora uma lei de 1990, com adaptações realizadas, a última delas no ano de 2015, e que garante, então, a pessoa que tenha sofrido, como eu disse, uma perda do seu rendimento do trabalho maior do que tendo tido no primeiro requerimento 12 meses pelo menos de salário, possa ter acesso então a 4 ou 5 parcelas de seguro-desemprego. Na segunda vez que essa pessoa vier a requerer esse benefício, então perdeu um emprego uma segunda vez, ela então tem um período menor de necessidade de ter salários. Então são 9 meses dentro dos últimos 12 meses,
caso ela perca o emprego, ela tem direito, então, de novo, a receber mais 3, 4 ou 5 parcelas, dependendo da quantidade de meses. E, na terceira oportunidade, então, bastam 6 meses de emprego formalizado para que ela possa receber esse benefício. Só lembrando que acho que a partir da terceira vez, os 6 meses têm que ser consecutivos Exato, de salário, né? Consecutivos. Não pode ter um mês sim, um mês não, ou 3 meses, aí pulam 2. Então, são 6 seguidos, exatamente, é um contrato só. Diferente da regra anterior, que bastava o trabalhador ter 6 meses, acho que num prazo de 3 anos. Isso, não me recordo, a regra era bem mais flexível, né? E acarretava, inclusive, uma concessão bem maior desse benefício. Né? Então, houve uma redução decorrente disso. Inclusive, quando essa lei entrou em vigor, né, vozes contrárias a essa mudança disseram que o trabalhador ia acabar sendo prejudicado. Né? De alguma forma, isso refletiu na Justiça do Trabalho? Refletiu porque, na verdade, havia uma norma bem mais benéfica, com certeza, e houve uma mudança. Não se cogitou, e até hoje não há nenhuma decisão dizendo que essa norma é inconstitucional, então continua sendo aplicada. Alguns colegas, alguns juízes entendem que não, alguns entendem que houve uma violação da regra que garante o não retrocesso, a norma constitucional que garante apenas melhoria das condições do indivíduo, mas, no geral, tem sido aplicado dessa forma e a grande maioria dos juízes tem decidido da mesma forma que está na lei hoje, desde 2015. Bom, com as novas regras também, o governo da ex-presidente Dilma, na época, né, tentou amenizar a questão da rotatividade, que é uma característica aí do mercado de trabalho brasileiro. Essa medida, você acredita que deu certo? Eu vejo assim, são muitos fatores, né? São muitas circunstâncias e logo em seguida nós fomos, então, tomados aí por uma crise financeira, uma crise econômica que afetou grandemente o mercado de trabalho. Então, de alguma maneira, isso acabou sendo, digamos assim, absorvido, né? O tsunami do desemprego, os 12 milhões de desempregados a que você se referiu bem, acabaram tornando inócua essa tentativa. Claro que se a gente pensar que o sistema anterior, até 2015, garantia muito maior acesso, certamente o número de beneficiários, o número de pessoas que estivessem recebendo benefício, hoje estaria bem maior. Quanto à rotatividade, me parece que o ponto não é exatamente o seguro-desemprego, mas o mau uso dele. Né? Quem efetivamente teria direito a ele, digamos assim, é um número relativamente estabilizado até a crise e hoje aumentado grandemente por causa dela. Mas há aquelas situações de recebimento indevido do seguro-desemprego e isso sim é que acaba sendo o grande X da questão e que realmente precisa ter um cuidado e ser devidamente fiscalizado. Né? A gente precisa chamar nosso primeiro intervalo, mas no próximo bloco a gente vai seguir falando sobre a questão das fraudes no seguro-desemprego. Tá bem. A gente já volta, 1 minuto. De volta para o segundo bloco do programa de hoje sobre seguro-desemprego. Eu converso com o juiz do trabalho, Carlos Alberto Pereira de Castro. Carlos Alberto, falávamos no bloco anterior justamente sobre a questão das fraudes no seguro-desemprego, que é um tema, um ponto importante e polêmico sobre essa questão do benefício, né? Por exemplo, o caso de patrão e empregado fazem um certo tipo de acordo para que o trabalhador continue recebendo o benefício. Como evitar esse tipo de fraude, né? Já que as penalidades previstas em lei não estão sendo suficientes? Me parece que esse realmente é um tema crítico do seguro-desemprego, é um problema sério porque ele acaba desvirtuando o benefício, o custo dele é significativo para os cofres públicos e não tem sentido nós gastarmos recursos do seguro-desemprego com quem não está desempregado. O que aconteceu nesses últimos anos, né, é uma espécie de tentativa de férias remuneradas com dinheiro público. Né? Então, o empregado muitas vezes combina com o seu empregador exatamente isso, né? Diz, olha, faz de conta que me mandou embora e eu recebo o seguro-desemprego. Então, ele aumenta a renda um pouquinho e depois, ao final do seguro-desemprego, ele volta a trabalhar na mesma empresa. Quer dizer, não é que ele volte, ele continuou, só que ele trabalhou sem carteira assinada nesse período. O que caracteriza um crime de apropriação indébita por parte do trabalhador, porque ele se apropriou de dinheiro público indevidamente. Ele não era
não deveria receber um seguro-desemprego, ele fraudou o sistema. O empregador, por sua vez, colabora com esse crime e pratica um outro, que é a sonegação fiscal das contribuições, porque ao manter ele sem carteira assinada, também está praticando sonegação fiscal. E se você pensar bem, num momento em que se discute crise, déficit público, reforma da Previdência, isso aqui tem tudo a ver. Não é? Então, quer dizer, olha o quanto, que sangria de dinheiro público desnecessária se faz aí. Qual a saída? Maior fiscalização. Então, hoje o Ministério do Trabalho e Emprego está trabalhando, está pensando em colocar em prática, e está colocando inicialmente já agora, esse mês já existe notícia a respeito disso, de controle dessas fraudes, controle significativo dessas fraudes, porque nem pode essa situação, nem aquela outra em que o indivíduo efetivamente foi mandado embora, e aí ele corre atrás de outro emprego e consegue. Mas aí ele diz ao empregador, olha, só faz o seguinte, anota minha carteira só em maio, porque eu estou recebendo seguro-desemprego até abril. Também não. Por quê? Porque se ele arrumou outro emprego, aquele dinheiro do seguro-desemprego tem que ir para outra pessoa. Mas é uma situação difícil de ser, enfim, fiscalizada. Sim, por isso que o sistema deve rastrear essas situações, não é? Com todos os meios possíveis hoje, os meios de informática, todas as situações de cruzamento de dados, até movimentação bancária das pessoas, enfim, para que o dinheiro público não seja usado indevidamente. Não é? E é bom, e eu sempre digo isso em audiência, dinheiro público não é o dinheiro dos outros, é o meu junto com o seu, não é? E junto com o de todo mundo que nos está assistindo agora. Então, não é o dinheiro de outra pessoa, é o nosso dinheiro. Nós devemos fiscalizar e cobrar que ele seja usado de forma adequada, devida. Né? O Ministério do Trabalho parece que lançou recentemente, está trabalhando numa ferramenta antifraude. Isso, exatamente. Porque os requerimentos eram simplesmente analisados e concedidos. Agora, por essa ferramenta, eles já estão verificando suspeitas de irregularidades em praticamente a metade dos benefícios que foram requeridos nesses últimos meses. Então, de 90 e poucos mil requerimentos de seguro-desemprego, 40 mil estão numa espécie de malha fina. E 9.500 já foram indeferidos por evidências de fraude, o que já acarretou uma economia de 52 milhões de reais. Se os 40 mil... É claro que não necessariamente os 40 mil são fraudados, mas se esses 40 mil fossem, isso acarretaria 150 milhões de reais de economia para os cofres públicos, para que possa ser usado esse dinheiro no lugar devido. Outra situação muito comum nesses casos, quando empregador e trabalhador fazem um acordo, quando o trabalhador tem que devolver a multa do FGTS. Isso também não é correto. Não é correto, né? Então, quer dizer, há um sistema para proteger as pessoas do desemprego. O pagamento dos 40% decorre da lei. Quer dizer, quando a pessoa perde o emprego, aqueles 40% ajudam junto com o seguro-desemprego e o próprio fundo de garantia a essa pessoa se manter durante o período em que ela procura outro emprego. Tanto que uma das mudanças, né, que aconteceram na lei do seguro-desemprego envolve também isso. Hoje a pessoa vai requerer o seguro-desemprego, não basta ter só a condição de desempregado sem renda e ter aquele número de meses de salário. Não é? Ela precisa também se submeter a um critério que é: cheguei até o Ministério do Trabalho, diz, olha, estou desempregado, trouxe a documentação toda. Então o Ministério do Trabalho vira para o trabalhador e diz, olha, mas existe aqui, você era vigilante, olha, tem uma vaga de vigilante aqui na sua cidade. Ele não pode dizer não, ele tem que se submeter, ele tem que ir lá fazer a entrevista. Caso contrário, o seguro não é concedido. E se não há uma vaga no momento em que ele procura o seguro-desemprego, o órgão também diz a ele, olha, existe um curso profissionalizante aqui para que você possa se requalificar e voltar melhor ao mercado de trabalho. Ele também não pode se negar. Se ele se nega, o benefício também não é concedido. Então, são regras mais rígidas? São, mas são positivas. Por quê? Porque não adianta a gente não tentar buscar a volta do emprego, que na verdade se o emprego estiver à disposição, a melhor coisa que se tem é a pessoa poder prover-se, né, e não depender do Estado. Sim, sim. Eu queria aproveitar, então, que o senhor comentou da documentação necessária para requerer o seguro-desemprego. É muita documentação, acaba sendo burocrático, e isso de alguma forma vai desaguar na Justiça do Trabalho? Pois é. Aí sim, uma crítica que me parece muito procedente é o montante, o volume de documentos que é exigido do trabalhador para dar a entrada no seguro-desemprego. Então, ele tem que ter o formulário, aquele formulário que o empregador preenche.
Ele tem que ter a carteira de trabalho, evidentemente. Mas aí pedem também um documento de identificação. Ora, a carteira de trabalho já é um documento de identidade. Já constam ali os dados pessoais dele. Tá. Pede-se o termo de rescisão do contrato de trabalho, né? Ou o recibo de quitação, se for menor de 1 ano, ou a homologação pelo órgão de classe, se for mais do que 1 ano de emprego. E pede-se um extrato do FGTS. Então, vamos lá, vamos começar do fim. Se o empregador não tiver recolhido o fundo de garantia de direito, o trabalhador não recebe seguro-desemprego. Mas quem agiu errado foi a empresa. Não foi o trabalhador. E aí, no entanto, na hora dele receber o seguro-desemprego, ele é duplamente penalizado. Ele nem vai conseguir sacar o fundo de garantia que não foi recolhido, como também não vai ter acesso ao seguro-desemprego. O que acontece nesses casos? Justiça do Trabalho. O número de ações envolvendo seguro-desemprego aumentou muito nos últimos anos. Seja por isso, seja por essa questão dos entraves burocráticos, seja porque as empresas estão quebrando sem pagar rescisão, sem conceder, portanto, essa documentação ao trabalhador, e a saída tem sido a famosa tutela de urgência, né? Onde o advogado pede ao juiz que conceda de modo liminar a entrega de um alvará para que ele possa dar entrada ao seguro-desemprego. É um problema realmente as empresas demorarem, enfim, para formalizar a demissão, ou muitas vezes elas acabam fechando, indo embora e deixando o trabalhador sem essa documentação, né? Pois é sinal da crise, né? E uma outra questão envolvendo o trabalhador é no caso, por exemplo, de ele entrar com uma ação na Justiça do Trabalho requerendo a justa causa. Ah, sim. Sim, a rescisão direta, claro. Para reverter. E nesse período ele fica daí sem poder entrar com o pedido. Como que ele fica nessa situação? Tem que esperar o processo acabar para poder receber? Duas possibilidades, né? Uma eu mencionei há pouco, que é a questão da tutela de urgência, né? Um pedido ao juiz de que, uma vez estando presentes os elementos que levem o juiz à convicção de que realmente ele tem direito, por exemplo, lá, o empregador está 3, 4 meses sem pagar salários. A rescisão indireta fica evidente por uma prova meramente documental. O juiz pode, mesmo antes da sentença, já fazer a liberação do fundo de garantia do seguro-desemprego. Ou não, precisamos provar e precisamos esperar a sentença. Aí o juiz normalmente toma cuidado, ou na sentença, ou na homologação de um acordo, numa sala de conciliação ou na própria audiência, de dizer que, como a matéria estava sub júdice, aquele seguro-desemprego deve ser concedido em caráter retroativo, já que o prazo para requerer é de, no máximo, 120 dias para o trabalhador regido pela CLT e de 90 dias para o empregado doméstico. Então, quando passa desse tempo, o juiz, então, emite uma ordem com caráter retroativo. E se o trabalhador já tiver conseguido outro emprego? Aí vai acontecer o seguinte: se naquele lapso de tempo que ele faria jus ao seguro-desemprego, ele não tinha nenhuma colocação, nenhum emprego, ele recebe. Se ele conseguiu um emprego logo em seguida, aí não tem direito. Então, quer dizer, o alvará do juiz é para a habilitação ao seguro-desemprego. Faz o papel dessa documentação toda que a gente falou. Agora, chegando lá, se ele não preenche algum dos requisitos, por exemplo, ele recebe uma aposentadoria nesse espaço de tempo, não vai receber. É que a gente sabe que acaba que até da sentença, muitas vezes demora um pouco, se a empresa recorre, então o trabalhador fica nesse período, enfim, sem ter como se sustentar, né? É verdade. Então, quer dizer, muitas vezes o juiz ele toma o cuidado de liberar o fundo de garantia, porque o fundo de garantia, de qualquer maneira, é dele. Está lá na conta vinculada e que ele um dia vai sacar. Né? Até um ponto, esse mês estão começando a flexibilizar a liberação do fundo de garantia das contas inativas. Né? Então, quer dizer, é isso que a gente acaba fazendo nas ações. Libera o fundo de garantia porque sabe que aquele é crédito dele. E o seguro-desemprego aguarda até o julgamento final. Bom, preciso chamar mais um intervalo, mas a gente já volta. É só 1 minuto. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa de hoje sobre seguro-desemprego, com o juiz do trabalho, Carlos Alberto Pereira de Castro. Bom, Carlos Alberto, gostaria só de começar esse bloco para esclarecer um pouquinho sobre a questão dos direitos das empregadas domésticas, que desde 2015 elas passaram a ter direito ao seguro-desemprego
e ao FGTS. Claro. Houve uma primeira tentativa, vamos chamar assim, de estender esses direitos aos domésticos em 2001, mas a lei falava apenas que o empregador tinha a faculdade de recolher o fundo de garantia. E aí, se o empregador decidisse por fazer isso, então o doméstico teria, o empregado doméstico teria direito ao seguro-desemprego. Uma tentativa, a meu ver, malfadada, porque lei que faz uma mera faculdade não gera muitos efeitos. E veio então a emenda 72, que estendeu vários direitos aos domésticos em 2013, a regulamentação veio então em 2015 pela Lei Complementar 150. A partir ali então de outubro de 2015, passou a ser obrigatório o recolhimento do fundo de garantia, inclusive através daquele sistema e-social, e com isso passou a ter invariavelmente, aí, sem sombra de dúvida, os domésticos passaram a ter direito ao seguro-desemprego, porém com regras um tanto diferentes. Enquanto para o empregador regido pela CLT o prazo para requerer é 120 dias, a partir do dia em que foi mandado embora, para o doméstico o prazo vai só até 90 dias. Não vejo por quê. De outro lado, também, para o doméstico fazer jus, tem que estar 15 meses contribuindo como empregado doméstico, o que é mais, portanto, do que se exige do regido pela CLT. Outra coisa, o benefício de seguro-desemprego do doméstico só tem 3 parcelas, todas elas iguais a um salário mínimo, enquanto que o do trabalhador varia, do CLT, varia do valor do salário mínimo até um teto de R$ 1.630, aproximadamente, calculado ali pela média dos últimos 3 meses de salário. E também até 5 meses. Isso, e vai de 3 a 5 parcelas. Então há uma discriminação que me parece aí inadequada, até mesmo inconstitucional, porque não há razão para que o poder público trate de modo diferente o empregado doméstico do empregado regido pela CLT nessa matéria. Perda do emprego é perda do emprego. Talvez a busca por um novo emprego no meio doméstico seja até mais complicada do que no meio urbano ou no meio rural. E, no entanto, há um tratamento discriminatório aí, visivelmente discriminatório, negativo, eu diria até, voltando à crítica que se faz toda vez que se faz menção a isso, uma cultura ainda um tanto escravocrata, em que o doméstico é um subemprego em relação aos outros. Não é o empregador que paga essa conta, e depois a gente pode discorrer sobre isso. Então, quer dizer, acho que o mínimo que se deveria fazer é igualar completamente os direitos. Prazo igual, valores iguais, limites iguais. Não, com certeza, né? Bom, aproveitando então para saber quem é que paga essa conta, gostaria de saber de onde que vem os recursos do seguro-desemprego. Acho que essa é uma dúvida de muitos brasileiros, né? O pessoal que está em casa. Sim, pois é. É uma conta que não é paga pelo empregador, não é? E também não é um direito trabalhista, por assim dizer. Ao contrário disso, ele é um direito de natureza previdenciária. Não é? Ele, se olhar a Constituição, está lá no artigo 201 da Constituição, entre os benefícios do sistema previdenciário brasileiro. Então, na verdade, envolve a Previdência e é retirado o recurso do seguro-desemprego das contribuições feitas pelo PIS/PASEP. Então, há uma contribuição que todas as empresas fazem sobre o seu faturamento, que vai então para essa rubrica, que é o PIS/PASEP. O servidor público, a contribuição é para o PASEP, a iniciativa privada para o PIS. Desse montante sai, então, o chamado Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vai ser o que custeia, efetivamente, o seguro-desemprego. Então, quer dizer, é um fundo gerido pelo Ministério do Trabalho, pagos os recursos pela Caixa Econômica Federal, porque ela tem essa função dentro do governo brasileiro, mas que, portanto, é um seguro pago por toda a sociedade, e não apenas pelo empregado, nem pelo seu empregador. Seja ele um empregador regido pela CLT, seja um empregado ou um empregador rural, seja o doméstico, tanto que o pescador e o resgatado nem empregados são, né? Não necessariamente. O pescador artesanal, lá na Previdência, a gente estuda ele como um segurado especial. Ele exerce atividade por conta própria. Ele é um pequeno produtor rural. Né? Nem um empregado é. O fundo tem uma função social, né? Digamos assim, né? O conhecido como FAT. É o FAT, isso. E que tem, então, essa preocupação né, com uma necessidade básica do ser humano, que é a subsistência. Né? Colocar renda na mesa do trabalhador para que ele possa sustentar a sua família. Por isso é tão importante, por isso a gente deve preservá-lo e entregá-lo a quem realmente precisa. Aproveitando que você falou a questão da Previdência, né?
O governo discute hoje, debate, a questão da reforma da Previdência. E de que forma essas mudanças vão impactar os benefícios que os trabalhadores recebem, principalmente, digamos, o seguro-desemprego, né? Sim. É o assunto de hoje. Na proposta de reforma que está tramitando, não há nada especificamente falando do seguro-desemprego. Mas há uma preocupação que eu acho que passa por todos os benefícios, que é uma tentativa de desvinculação dos benefícios da Previdência do salário mínimo. Né? Então, hoje, todo benefício que substitui a renda do trabalhador, ele obrigatoriamente tem que ser de pelo menos um salário mínimo. Há uma proposta dentro da reforma de que as pensões deixadas pelos trabalhadores, quando falecem, sejam menores do que um salário mínimo, se o cálculo não der um salário mínimo. E isso já é, a meu ver, uma fresta perigosa que se abre para uma abertura muito maior, que pode ser, por exemplo, a redução do valor do seguro-desemprego a valores menores do que um salário mínimo, o que nós já sabemos, né, 900 e poucos reais, hoje 937 reais, não são suficientes para colocar comida na mesa de todos os trabalhadores, com família e todos os gastos que possuem, que dirá numa situação de desemprego, né, e que, quer dizer, isso tudo vai num sentido muito preocupante, porque a proteção social, ela deve vir muito na frente de outros gastos públicos, esses sim perfeitamente dispensáveis, não é? Aqueles que não são obrigatórios e que não se revertem em redução das desigualdades sociais. Nós estamos caminhando para um abismo em que as desigualdades sociais tendem a aumentar e não a diminuir. Contrário, mais uma vez, aos objetivos da Constituição. A gente está no final, caminhando para o final da entrevista. Eu só queria finalizar fazendo a última pergunta. De que forma você acredita que a sociedade deve encarar a Previdência Social, deixando um pouco de lado a questão dos números Sim. E focando mais para o lado social e assistencial, que é a Previdência? Sim, pois é. Me parece que, primeiro de tudo, ela é um patrimônio da sociedade. Ela não é uma conta a ser paga. Ela é algo que está para nos proteger de todos os nossos riscos. Não é? Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Ninguém obrigatoriamente tem um seguro privado, um seguro de vida, um seguro de acidentes pessoais. O nosso grande seguro é a Previdência. Então, é um patrimônio que nós não podemos abrir mão dela e não podemos deixar que façam o que bem entenderem com ela. Precisamos ter o cuidado de estudar com muita atenção todas as possibilidades de impactos que vão ser causados, especialmente nas futuras gerações. Porque a nossa está aqui, está trabalhando. Mas o que nós vamos deixar de legado para as futuras gerações? Que sistema de proteção nós vamos deixar? Será que esse é aquilo que nós queremos deixar para os nossos filhos, para aqueles que virão depois de nós? Então, há uma responsabilidade muito grande em cima disso. Nós precisamos ver a Previdência como um bem necessário e não como um mal, como alguns pensam que é. E, efetivamente, a Previdência tem que ser pública, não pode ser privatizada e temos que garantir, sim, esses direitos, porque há outras situações de gastos públicos que vêm, digamos assim, cortes que são muito mais necessários e são prioritários em relação à perda de direitos. Com certeza. Carlos Alberto, agradeço muito a participação do senhor no nosso programa de hoje, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Até a próxima. Até a próxima. Hoje conversamos sobre a concessão do seguro-desemprego para o trabalhador com o juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, do TRT de Santa Catarina. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Perder o emprego é algo que ninguém quer, mas quando isso acontece, o trabalhador tem direito ao seguro-desemprego. Assista ao Justiça do Trabalho na TV desta semana e tire suas dúvidas sobre como garantir esse benefício. Nosso entrevistado é o juiz do trabalho Carlos Alberto Pereira de Castro. É uma conta que não é paga pelo empregador, não é? E também não é um direito trabalhista, por assim dizer. Ao contrário disso, ele é um direito de natureza previdenciária. Não perca!